Para vender todo dia, preciso prospectar todo dia. Para conseguir ser efetivo na prospecção, é muito importante ter uma estratégia perfeita para conseguir melhorar a qualidade da tua prospecção. Então, se você precisa prospectar mais, aumentar a tua quantidade de leads gerado, aumentar a quantidade de reunião agendada, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar o passo a passo para criar a melhor estratégia de prospecção. Olá, eu sou Everson Corrêa, gestor comercial com mais de 12 anos na área de vendas. Bem-vindo ao Senta Pua, o podcast para o vendedor. Então já aproveita esse momento para se inscrever no canal, já deixa o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo qual é a tua estratégia de prospecção. Então vamos lá. Como eu já disse, a prospecção ela é a base para a geração de leads por esforço próprio do vendedor. Como eu já disse, o vendedor consultivo ele não pode esperar exclusivamente as campanhas de marketing, o esforço da companhia na geração de leads. Se ele não tiver um trabalho ativo na busca por novos leads, ele vai ter muito mais dificuldade para fechar novos negócios no futuro. Porém, há um desafio enorme para o vendedor que precisa prospectar. O desafio é conseguir criar uma estratégia consistente para que ele consiga prospectar mais, gastando menos tempo e errando menos. A prospecção já é algo muito difícil e fica ainda pior, fica ainda mais difícil se o vendedor não tem a estratégia correta para prospectar. E se você precisa entender qual é a melhor estratégia, segue essa lista de passos que eu vou te dar para que a partir de amanhã você coloque em prática na tua prospecção. Beleza? Qual é o primeiro passo? O vendedor ele precisa entender que precisa existir um equilíbrio na prospecção entre qualidade e quantidade. Não adianta você fazer a melhor pesquisa do universo e fazer uma ligação por semana, e também não adianta você ligar para 4.000 números e não conseguir agendar nenhuma reunião e os leads gerados não terem qualidade suficiente para que você consiga gerar negócio no final. Porque é isso que importa. A prospecção como ponto final vai ter a venda. Então o vendedor ele precisa achar o equilíbrio perfeito entre volume, quantidade de ligações que ele tem que fazer por dia e um esforço mínimo de pesquisa. Não adianta também ligar sem conhecer nada do cliente. Então o primeiro passo é entender que é muito importante que haja um equilíbrio entre quantidade e qualidade. Não só qualidade, não só quantidade. Qual é o teu segundo passo que vem derivado desse primeiro? É muito importante ter um nicho de prospecção. Não importa se você é uma empresa pequena, nova no mercado, é uma startup, ou se é uma empresa gigantesca com muitos clientes. Ter um nicho vai te ajudar a conhecer um pouco mais o mercado e ganhar velocidade. O que isso significa? Imagina o seguinte, eu não te disse que você tem que ter um equilíbrio entre quantidade e qualidade? Lembra que quando eu digo de qualidade é ter o mínimo de informação sobre o cliente antes de fazer a ligação? Quando você tem um nicho determinado para prospectar, você já conhece mais ou menos quais são as dores daquele mercado. Conhecendo mais ou menos as dores do mercado, as dores mais comuns daquele mercado, você já sabe como tratar daquele cliente de maneira padronizada. Claro que vai haver uma customização dependendo do cliente, mas a base do teu discurso está preparada. Então você ganha velocidade. Você consegue prospectar mais pessoas quando você tem um nicho, ao invés de sair disparando para todo lado e não ter argumento suficiente para convencer o cara a te receber. Terceiro passo, tenha fontes para prospectar. Cada negócio é um negócio, cada negócio tem uma fonte ideal para conseguir buscar novos leads. Não existe uma resposta mágica definitiva. Tem gente que vai comprar lista de prospecção, tem gente que vai buscar no Google, tem gente que vai assinar um Sales Navigator no LinkedIn, tem gente que vai automatizar a prospecção, enfim. O que o vendedor ele tem que ter em mente é que ele precisa ter lugares para buscar esses contatos de prospecção de uma maneira mais rápida. Eu, particularmente, gosto muito do LinkedIn para buscar novos contatos. Não necessariamente para fazer o contato, mas para descobrir, dentro do nicho que eu quero trabalhar, quais são as pessoas que eu devo falar, quem são os decisores, quais são os contatos desses decisores, eventualmente o que esses decisores estão falando no LinkedIn.
quando as pessoas utilizam, né? Porque a maioria das pessoas, na realidade, não usa o LinkedIn, meio que vira um currículo virtual. Mas, enfim, ali é um excelente lugar para você usar como fonte de prospecção. Dependendo do teu mercado, talvez o LinkedIn não seja o melhor lugar para prospectar ou para achar os contatos. Aí, cara, entenda que você tem que ter uma fonte para buscar isso. Se não vai ser o LinkedIn, pode ser uma indicação de um cliente seu, pode ser uma lista comprada que você pode negociar com a empresa. Só que o ideal é que você tenha em mente que a prospecção está na tua mão e quanto menos você depender da empresa e quanto mais rápido você aprender a criar essa estratégia, melhor. E o quarto e último passo, tem um script. Quando eu falo que é importante ter qualidade, quando eu te digo que é importante ter um nicho, é porque facilita muito criar um script. E quando você cria um script de prospecção, e é lógico que pensa que o script ele é uma casca, eu vou até deixar um vídeo aqui no card, eu não lembro em qual lado exatamente. Se você está no podcast, está assistindo pelo Spotify, por exemplo, é um episódio anterior ou 2 episódios para trás desse, eu te ensino a criar o script, né, pelo menos a casca. O que você tem que entender é que ter essa casca, ter essa ideia de como entrar com o cliente, ter um padrão de comunicação sobre como é que você se apresenta, qual vai ser o teu gatilho de interesse, qual é aquela dor que é mais comum naquele mercado que vai chamar a atenção do teu cliente. Tudo isso que está compreendido às vezes em 5, 10 segundos de ligação, que é o tempo de você fazer a tua primeira impressão e fazer com que o teu cliente tenha vontade de te receber, né, do teu potencial cliente, ele tenha vontade de te receber. Isso é muito importante para que você ganhe velocidade. Dessa forma, quando você cria um script, por exemplo, para atender empresas de serviço, um outro script para atender indústria, um outro script para atender farmacêutica, um outro script para atender indústria, quando você coloca isso em perspectiva e faz os teus scripts com as melhores práticas, o que funciona mais, o que funciona menos, quando você faz isso, você ganha muita velocidade. Você consegue ligar e falar com mais pessoas com muito mais rapidez, sem precisar se preparar tanto para cada ligação. Então esses para mim são os 4 passos mais importantes para a criação da estratégia comercial, para a estratégia de prospecção. Comenta aqui embaixo, você acrescentaria algum passo nessa estratégia? Você já utiliza essa forma de prospectar? Comenta aqui embaixo comigo com a tua estratégia de prospecção, deixa o curtir nesse vídeo, aproveita para se inscrever no canal e a gente se vê por aí. Me adiciona lá no LinkedIn, vamos conversar mais próximo. Eu tenho ajudado o pessoal com cupom de desconto lá na PUC, eu tenho um vídeo falando só sobre o MBA que eu fiz lá. Eu gosto muito de educação, então fala comigo lá no LinkedIn, eu sempre tenho um cupom de desconto de alguma instituição de ensino, beleza? Aquele abraço.